são duas das maiores potências mundiais. Os dois países são de língua francesa. Os dois países têm invernos rigorosos. São dois países de primeiro mundo. Mas para um imigrante oriundo de um país de terceiro mundo, o que é que realmente deve pesar na balança, tendo em conta alguns fatores como as reais possibilidades de entrada nos países através de vistos, a flexibilidade relativamente à possibilidade de legalização, o sistema de saúde, a educação para crianças, adolescentes e adultos, o salário e desenvolvimento profissional, a segurança e até mesmo pequenas coisas que podem tornar a nossa vida um pedaço do céu ou do inferno. A alimentação, o clima, a mobilidade e o índice de estabilidade social, sim. Como, por exemplo, o racismo e a tolerância que existe naquele país. Esta poderá ser a maior decisão que alguma vez tomaste na tua vida. Por isso, nós acreditamos que deverias dedicar algum tempo de pesquisa, de estudo a respeito deste assunto. Ficar neste vídeo até ao final será uma demonstração clara da tua intenção de migrar de forma segura, inteligente e bem-sucedida, como este canal ensina. Quando pensamos em França e Canadá, a primeira questão que nos ocorre é: por que no Canadá também se fala francês? Este poderoso país tem uma história vasta de colonialismo. No século XV, o Canadá, mais propriamente o Quebec, foi ocupado pelos franceses, que na altura deram o nome de Nova França. Atualmente, são cerca de 8 milhões de pessoas que falam francês naquela região, o que dá mais ou menos cerca de 22% da população canadiana. Mas será que estes dois países que tiveram um passado juntos compartilham das mesmas políticas de imigração? Vamos tomar como exemplo o sistema de saúde de ambos. No caso do Canadá, por exemplo, apesar de existir uma regulamentação por parte do governo nesta área, o Canadá é dividido por estados e cada estado tem a sua própria gestão. No entanto, os estados em questão tomam sempre ali o modelo que o governo implantou, em que o custo de um seguro de saúde público, por exemplo, ronda os 75 euros por família, onde os membros dessa família têm direito a consultas de clínica geral, não incluindo consultas de especialidades. Um bom exemplo para que possamos perceber como funciona a gestão autónoma dos estados, que é o caso do estado de British Columbia, onde todos os cidadãos e os residentes permanentes já terão acesso à saúde grátis. Já no caso dos estudantes com visto temporário, estes terão que continuar a pagar o seguro equivalente à saúde. No caso das pessoas que estão em processo de asilo, o Estado dá até 90 dias para que possam então aí reunir condições para que sejam eles próprios a pagar essa questão da saúde. É claro que o governo canadiano sabe que depois de 3 meses uma pessoa que faz o seu pedido de asilo poderá não conseguir ainda suprir as suas próprias contas relativamente aos cuidados de saúde. Se houver necessidade do requerente de asilo continuar a precisar de ajuda, esta ajuda será estendida para mais um ano. Apesar da França também ser um país enorme, a gestão é do próprio governo. Criou-se um sistema universal de saúde que permite com que todos os cidadãos, todos os imigrantes legais no país possam ter acesso a um cartão de saúde, o tão chamado Carte Vitae. E como funciona na prática este sistema de saúde através do Carte Vitae? Basicamente a pessoa vai ao médico, paga do próprio bolso o valor da consulta e o mesmo depois é devolvido entre 70% a 100%, dependendo do tratamento que a pessoa faz, na conta bancária. E uma das grandes vantagens do sistema de saúde francês é de facto a medicação. Ou seja, vamos a uma consulta, o médico prescreve-nos uma receita e vamos à farmácia e não pagamos nada. Já para os requerentes de asilo, todos os tratamentos médicos e medicação são gratuitos, desde que solicitem às entidades responsáveis.
Aliás, Josué, nós vemos aqui que a forma como o Canadá lida com as questões de apoios sociais mostra muito que eles valorizam realmente que o imigrante rapidamente se inclua na sociedade, que o imigrante se integre mais rapidamente no sistema de trabalho. Isto então para fazer com que o país continue com uma economia alta e uma precariedade reduzida. Uma vez que nós vemos que antes mesmo de entrarem para o Canadá, se não for através do sistema de asilo e refúgio, as pessoas já devem entrar preparadas economicamente, porque o Canadá realmente quer ali imigrantes que já tenham uma certa autonomia para contribuir financeiramente naquilo que é o Estado, incluindo também o sistema de saúde. Pois é, o que já não acontece, por exemplo, em França, onde o Estado é muito mais permissivo, é onde os processos também de asilo, além de serem mais longos, a inclusão dessas pessoas a nível do trabalho é quase que opcional. Exatamente. Quase que a pessoa pode escolher se vai trabalhar ou se fica em casa. Portanto, como podemos perceber, temos aqui formas muito diferentes de abordar a questão da imigração, o que faz com que naturalmente em França exista um maior índice de precariedade. Porque estamos a falar de pessoas que não são direcionadas para que sejam ativos na sociedade. Exatamente, Josué. Isto acaba por dificultar, mas também facilitar a vida dos imigrantes, uma vez que as pessoas na França conseguem mais facilmente fazer algum dinheiro de forma informal, vendendo na rua, apesar de ser contra a lei, mesmo assim os imigrantes ainda conseguem praticar este tipo de venda, o que não acontece no Canadá, não é? Exatamente. Há muito mais controle, muito mais cuidado. Rigidez. Daí então precisarmos de ter algum cuidado quando vemos algumas notícias em que indica que o Canadá precisa de mais 300 mil, 400 mil, 500 mil novos imigrantes para o ano de 2021 ou 2022. Tenham em atenção que não estão a precisar de qualquer tipo de imigrantes. Existe um perfil, como o Josué já esteve a dizer, como por exemplo um nível de inglês razoável, como por exemplo ser um imigrante qualificado, que tem alguma coisa para oferecer ao país. Portanto, o Canadá não tem dito que precisa de 300 mil refugiados, está bem? Vamos ter isto em atenção. Aquilo que também pode ser positivo aqui, Josué, é em questão àqueles que querem ir estudar no Canadá, porque também é um tipo de imigrante que o Canadá tende em aceitar, uma vez que estas pessoas irão então adquirir competências lá no país. Se o governo canadiano achar por bem, sim, existe uma maior probabilidade para estas pessoas de conseguirem ficar a morar no Canadá do que, obviamente, um refugiado. E é claro que esta postura branda e flexível que a França tem acaba por abrir portas para aqueles que não têm a possibilidade de ir ao Canadá, porque nem todos conseguem preencher os requisitos de entrada no Canadá. Como podemos reparar, a França tem uma taxa muito alta a nível daquilo que é a aceitação de pedidos de asilo e acaba também por ser um escape, um refúgio para muitos que não conseguem emigrar para países como o Canadá. É claro que ainda é muito cedo para definir se o Canadá venceu a batalha ou a França ou se houve um empate. O Canadá continua a receber refugiados, até porque, tendo aqui em conta uma família de refugiados vivendo no Canadá, tem recebido ali perto do salário mínimo, que rondam os 2.000 e os 2.500 dólares canadianos, o que equivale em euros entre 1.400 e 1.700 euros. Já na França, uma família de refugiados pode receber entre 700 a 1.000 euros. Mas Júlia, tendo em conta que as contas que estivemos a fazer e a mostrar aqui ao pessoal, é muito melhor trabalhar para que possamos ter uma qualidade de vida maior, sendo que no Canadá o salário mínimo são 2.280 dólares canadianos e em França 1.555 euros. Isso faz com que um casal tenha rendas a dobrar e naturalmente melhora drasticamente a qualidade de vida. Mas isto tudo traz uma questão que não se quer calar, Josué. Será que o imigrante precisa trabalhar uma vida inteira a ganhar o salário mínimo? Será que é apenas com este teto salarial que o imigrante deve contar? A questão é em qual dos dois países o imigrante tem mais chance de progredir profissionalmente. É um facto que no Canadá, para que possamos entrar e lá viver, temos que apresentar que podemos fazer isso. Ou seja, temos que ter qualificações e temos que ter nível linguístico. Logo, à partida, não iremos para um emprego precário,
Porque os Exato. empregos no Canadá são altamente profissionalizados, são altamente qualificados. Logo, Exato. à partida, podemos perceber que o risco de entrarmos numa carreira precária é muito mais baixo. Já no caso da França, por conta da liberdade que existe de trânsito a nível de imigrantes, é mais fácil a pessoa, por exemplo, sair do seu país de origem, ir para lá e encontrar um emprego, por exemplo, nas limpezas, como primeiro emprego, porque realmente a pessoa não vai lá no critério de saber falar francês ou ter alguma formação académica concluída. Deste modo, então, é mais fácil sim nós encontrarmos aqui a limitação a nível de carreira na França, uma vez que depende totalmente do imigrante, porque a pessoa chega lá e identifica a seu próprio critério, evoluir, estudar, galgar outros patamares e não ficar apenas ali a ganhar o salário mínimo. Já tem mais a ver realmente com o próprio imigrante do que o país em si. Uma vez que estamos a falar dos salários mínimos tanto num país como no outro, vamos tentar perceber aqui de que forma é que nós podemos dar utilidade aqui a estes valores. Qual é o acesso que num país e no outro, a nível daquilo que é o salário mínimo, podemos ter aos bens e serviços. Relativamente ao ano de 2021, ao fazer o câmbio, nós acabamos por perceber que, a fim e ao cabo, os dois países acabam por se equivaler a nível daquilo que é o salário mínimo. Estamos a falar de 2.280 dólares canadianos, que em euro equivale a sensivelmente 1.500 euros, o que acaba por ser a mesma coisa também relativamente à França, que também são 1.500 euros. Afinal, o que é que são 2.200 euros no Canadá e o que é que são 1.500 na França? Com base aqui em informações diretamente de quem vive no Canadá e de quem vive na França, lembrando que nós também já vivemos na França e podemos aqui constatar isso. No caso do Canadá, por exemplo, no centro de uma grande cidade como Toronto, Quebec, Montreal, por exemplo, as rendas de um apartamento T1, ou seja, de um quarto, rondam os 1.300 dólares canadianos. Já falando de uma cidade remota, uma cidade mais pequena, rondam os 1.000 dólares canadianos. Falando na França, um apartamento de um quarto, por exemplo, numa cidade como Paris, Toulouse, até mesmo Lyon, um apartamento de um quarto ronda os 1.200 euros e numa cidade remota, uma cidade mais pequena, rondam os 600 euros. Josué, falando aqui dos salários mínimos de cada país, vemos que acaba por ser ela por ela. Nesse sentido, podemos perceber que há ali um equilíbrio, Sim. Ou seja, tanto num país como no outro, as rendas acabam por ser equivalentes àquilo que é o salário. E naturalmente, fora dos grandes centros, acabam sempre por ver preços mais baixos. Tenham em conta que os valores que nós estamos a apresentar são valores aproximados. São valores aproximados. Isto porque os valores variam muito de acordo com a zona. Até porque outra coisa a ter em conta sempre é relativamente à possibilidade então da pessoa ter emprego nas cidades mais pequenas, porque realmente a pessoa até pode estar aqui a pensar: oh, boa, agora mesmo vou procurar ali uma cidade remota. Pois é, mas em primeiro lugar tem que se ver se existe emprego nas cidades mais pequenas. Neste sentido, na França é mais fácil a pessoa encontrar emprego em cidades mais pequenas, porque tem também mais facilidade em chegar às cidades grandes. É um país mais pequeno do que o Canadá, por exemplo. No Canadá, a distância que a pessoa precisa de percorrer entre uma cidade pequena até ao centro urbano, onde exatamente existe emprego, ainda é um bocadinho. Pelo que nós estivemos a ver, existe aqui outro exemplo que nós podemos deixar nas pessoas, que é relativamente às viaturas, não é? Porque tanto num país como noutro, é também importante as pessoas poderem ter uma viatura para se locomover, apesar dos transportes públicos. Vamos tomar aqui como exemplo os carros zero. Um carro de 2021, como por exemplo um Toyota Yaris, na França, com um custo equivalente a 17.000 euros. E no caso do Canadá, vamos tomar como exemplo um Toyota Corolla, com um valor de 19.000 dólares canadianos. Naturalmente que comprar um carro no Canadá sairá sempre mais barato, porque fazendo o câmbio dos 19.000 dólares canadianos para o euro vai nos dar aproximadamente 13.000 euros. E no caso da França, o carro ficaria-nos a custar 17.000
euros. Nem quero até fazer o câmbio destes 17 mil euros para dólares canadianos. Nem vale a pena para nem sabermos o resultado. Deve dar muito mais. A nível de transportes públicos, a França é um país extremamente bem servido e as pessoas, mesmo sem viatura, conseguem fazer a vida desde que estejam ali, pelo menos em arredores das grandes cidades, não é? Já no Canadá também é bem servido a nível de transportes públicos, mas quando se fala ali de viver um pouquinho mais longe por causa das grandes distâncias, faz mais sentido ter uma viatura na porta de casa. É claro que se nós estamos aqui a falar de qualidade de vida, salários, salário mínimo, salário médio, salários altos, não podemos deixar de falar relativamente à educação, já que temos dito aqui que muita gente entra nos países para estudar, muita gente também entra como refugiado ou imigra de outra maneira, mas tem interesse em saber relativamente a isto porque tem filhos ou até mesmo porque também quer investir em si a nível da educação. No caso da França, fazendo aqui o comparativo com o Canadá, no caso da França o sistema de ensino é gratuito desde o ensino primário até o ensino secundário. Relativamente depois então ao ensino secundário, a pessoa tem a escolha de fazer o ensino recorrente, ou seja, terminar o ensino secundário e ir fazer uma faculdade, ou então fazer o ensino profissional e ir então ser inserido no mercado de trabalho. Isto gratuitamente, ou seja, a pessoa aprende uma profissão gratuitamente e depois faz um estágio e começa ali a trabalhar e a ganhar dinheiro. Obviamente também que existem pequenos apoios sociais ali no meio, para além de já haver aqui o ensino gratuito. No entanto, no que toca à universidade, já não é gratuito, mas temos aqui também preços bastante simpáticos para estudantes internacionais. No caso da licenciatura, por exemplo, nós estamos a falar de um custo propina de 2.700 euros por ano. Nada mal. Relativamente ao mestrado, estamos a falar de um custo de 3.700 euros anuais. Também não está nada mal. E relativamente aqui ao doutoramento, é realmente básico. Apenas 370 ou 380 euros anuais ali para poder então fazer um doutoramento na França. Portanto, o pessoal que tem a intenção de fazer o doutoramento, já sabem que é barato. Relativamente ao Canadá. E no que toca ao Canadá, é Exato. interessante dizer que o sistema é um pouco semelhante, ou seja, estamos a falar da escola primária até o ensino secundário é gratuito. De 1 ano até 3 anos de idade, ou seja, a creche não é pública, paga-se, é privado, entre 800 euros a 1.500 euros. No caso da faculdade já é outra história, portanto, paga-se do próprio bolso, tanto para imigrantes como para cidadãos canadianos. Já relativamente às creches, realmente na França existem sim creches públicas, no entanto há sempre ali uma taxa associada. O facto de ser gratuito ou não vai depender dos apoios sociais que cada família recebe. Um dos termos de comparação que nós também queremos trazer aqui neste vídeo é exatamente a questão do clima. Isso pode fazer toda a diferença na hora de escolhermos para onde vamos emigrar, neste caso Exato. Canadá ou França. Portanto, são os dois países de clima frio, sendo que um deles atinge valores mais baixos no inverno. Estamos a falar do Canadá. O Canadá no verão chega a atingir os 30 graus e no inverno cerca de 35 graus negativos, Júlia. É muito frio. Será que o pessoal vai aguentar? Muito frio. Josué, sinceramente, uma pessoa que vem do Brasil ou vem de África não sabe o que é frio. Portanto, não falem sem saber. Realmente, o frio já fez muita gente abandonar o Canadá, porque nós estamos a falar de menos 30 graus. Na França, por exemplo, temos ali a situação de atingir no máximo ali uma média de menos 8 graus Celsius. Portanto, estamos a falar de uma situação muito diferente. E olhem que na França já faz também bastante frio. Portanto, o frio no Canadá não é apenas uma questão das pessoas entrarem em casa e se acolherem, já que as casas realmente são climatizadas. Sim, as casas no Canadá, e já que tocaste na França também, as casas são preparadas, ou seja, as casas têm isolamento próprio, porque já são países que sempre foram frios. Portanto, não terão problemas, tanto casa de pobre como casa de rico tem isolamento adequado. Agora, uma coisa que vocês têm que ter em conta é que têm que vir preparar para esta realidade. Até porque o frio do Canadá, fora de casa, é um frio que causa acidentes, causa problemas e até mortes. Essa informação é uma informação que tem a ver com aquilo que é uma média do país. Tanto no Canadá haverá sítios menos frios, como na França haverá sítios um pouco mais calorentos. Como por exemplo ali no sul da França. No sul da França.
Nós estamos a falar aqui de dois países bastante diferentes a nível de acolhimento e a nível também daquilo que é a integração da própria pessoa no sistema. No entanto, tendo em conta aqui a informação do índice que mede os países mais pacíficos do mundo, colocando aqui na balança a nível de segurança, colocando aqui na balança a nível de conflitos internacionais e até mesmo conflitos e manifestações dentro do país, nós temos a França no lugar 66, ou seja, a França está 66 vezes mais longe do que muitos outros países a nível de paz, a nível realmente de segurança. Já o Canadá está em 6º lugar. Nada mal, não é, José? Exatamente. Muito próximo do primeiro. Estamos a falar aqui de uma diferença de 66 posições. Quando falamos da França, estamos a falar de situações que têm a ver com o terrorismo. Ou seja, um país que tem uma onda de terrorismo muito alto, nas principais artérias, atenção que o terrorismo em França não é uma situação que está generalizada em todo o país, são nas principais artérias Paris, Toulouse, ou seja, cidades muito específicas onde existe essa atuação de terrorismo e também a nível de contestação social, ou seja, manifestações, queimarem ruas, queimarem lojas, partirem vitrines. O francês é um povo que sabe realmente reivindicar os seus direitos e se a França ainda se mantém com um desenvolvimento económico tão alto é porque realmente o povo francês sabe cobrar do seu governo os seus direitos. Daí então tantas manifestações, não é? No entanto, Josué, sem dúvida que na França a maior parte dos imigrantes sente-se mais em casa do que no Canadá, até porque na França as pessoas acabam por encontrar muitos outros imigrantes do seu país de origem. A comunidade, né? Existem sempre ali as comunidades e etc. Já no Canadá é mais difícil, até mesmo pela dimensão do país, como temos dito, é um país maior, as pessoas acabam por estar muito mais espalhadas do que, por exemplo, na França. E nós vemos ali que o Canadá realmente não se uniu a nenhum outro país, José. Não se uniu aos Estados Unidos, não se uniu a países da América do Sul, nada. O Canadá, nem a própria Europa. Já, no entanto, se uma pessoa vive na França, a França faz parte da União Europeia. Ora, se a pessoa se legaliza e adquire documentos europeus ou até mesmo documentos de estrangeiros residentes, a pessoa tem uma liberdade de trânsito, de circulação, de trabalho, de estudos imensa. Portanto, todos aqueles países que fazem parte da União Europeia acabam por estar disponíveis a nível de opções para a pessoa. Já quando se trata do Canadá, o imigrante até se pode legalizar, até pode tornar-se cidadão canadiano, mas a sua rota permanece ali dentro do Canadá. Portanto, para sair a pessoa vai sempre precisar de pedir vistos, vai sempre precisar de ver o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer. Não há uma liberdade de trânsito e também não há uma liberdade de oportunidades. As oportunidades destas pessoas estão concentradas dentro do seu próprio país, que é o Canadá. E uma vez que estamos aqui a falar sobre entradas e vistos, é importante também referirmos aqui como é a postura de cada país relativamente àquilo que é a tolerância à diferença e ao racismo. Isto porquê? Porque nós podemos perceber que o Canadá, apesar de ser um país muito específico, um país muito exigente a nível daquilo que são as pessoas que querem que entrem no seu país, mas também, ao mesmo tempo, são um país multicultural, bastante tolerante e que dá oportunidade a quem realmente deve dar. Isto deixa claramente em evidência uma diferença entre o Canadá e a França. E uma vez que a França acaba por ser um país que supostamente recebe toda a gente, mas por questões políticas acaba por não salvaguardar tão bem o direito dos próprios nativos, que reivindicam uma posição do governo mais severa, porque realmente os imigrantes vêm a alterar ali um pouco o modo de vida dos franceses. Naturalmente em França existe muito mais intolerância da parte dos nativos e até mesmo racismo, derivado ao facto também das coisas, dos acontecimentos que vêm tendo origem através dos imigrantes que vão enchendo cada vez mais este país. Chegamos aqui na parte final e crucial deste vídeo, que é realmente aquilo que mais pesa na balança, que é a facilidade de entrada nos dois países. Portanto, o que é mais fácil? Entrar no Canadá como imigrante
ou entrar na França? Na realidade, eu acho que as pessoas acabaram já por ter aqui uma noção desta resposta. No entanto, nós aqui vamos explicar o porquê que existe essa dificuldade a nível de vistos, não é, José? Porque realmente conseguir um visto direto para o Canadá, ou até mesmo cidadãos europeus, pessoas do resto do mundo, será que têm tanta facilidade assim em entrar no Canadá como teriam numa França, por exemplo? E as pessoas, há pouco estavas a falar sobre a questão dos acordos que o Canadá tem com o mundo. Exato. E é interessante dizer aqui ao pessoal que mesmo o pessoal que está na Europa, mesmo nós que estamos na Europa, não temos tanta facilidade de entrar no Canadá. Não. Eles irão sempre solicitar que aquele candidato a entrar no seu país tenha um alto nível de qualificação, porque senão dificilmente entrarás, porque é mesmo um critério inflexível. É isso. E a questão da língua, tens que ter o domínio da língua para que possas comunicar naquele país. E não menos importante, aliás, se é que não é o primeiro item da lista, o dinheiro. O dinheiro, sim. Porque realmente um cidadão europeu pode sim, vamos convir que tem ali alguma facilidade em pedir um visto para ser residente no Canadá. A pessoa, inclusive no Canadá, é possível pedir-se a autorização de residência permanente ainda estando no país de origem. Mas para que isso aconteça, no caso, por exemplo, de um casal, o valor que um casal sem filhos deve ter preparado para apresentar diante do consulado canadiano é de 15.000 euros. Além de comprovar a qualificação, além de comprovar, por exemplo, um emprego fixo já garantido. Portanto, realmente existe aqui esta situação. Mesmo para se entrar no Canadá para pedir asilo, nós sabemos que temos imigrantes angolanos lá, temos imigrantes brasileiros lá, mas entraram de formas e formas. Não foi fácil conseguirem realmente perfurar e entrar no Canadá. Já na França, existe também um número maior de tipos de vistos. E a questão que fica agora para concluir este vídeo, afinal de contas, o que é que pesa para ti? Multiculturalidade na educação dos teus filhos? O que é que pesa para ti? Conseguir comprar carros porque queres abrir uma empresa de carros e queres comprar vários carros e precisas de um país como o Canadá? O que é que pesa para ti? Tens uma profissão ultra valorizada no Canadá, como por exemplo tecnologias, apesar de que na França também é, mas temos ali uma enorme opções a nível de emprego no Canadá e que precisam deste tipo de profissionais. Qual é o teu perfil de imigrante? Não é, ou talvez seja uma pessoa que não teve tantas oportunidades assim. Exatamente. Temos aqui pessoas que nos ouvem que não tiveram tantas oportunidades, seja a nível de estudo ou mesmo até a nível daquilo que é trabalho. Portanto, acreditamos que a França será uma boa alternativa para esse tipo de pessoas, sendo que não coloca tantas barreiras de entraves. O pessoal ligado aqui à área do TI, à parte da indústria, são pessoas que realmente recebem muito bem, porque são muito bem valorizados, no caso no Canadá. Como este canal indica, a imigração deve ser feita de forma segura, inteligente, para se ter sucesso. Exatamente. Durante as próximas semanas estaremos aqui a comparar países para vos ajudar nesta escolha séria e difícil que é aonde vocês vão passar a vossa vida de imigrantes, em qual país vão escolher para educar os vossos filhos, para crescer, para ser a vossa segunda casa. Se ainda não puseram um like, põem um like no vídeo, subscrevam o canal para que não percam as novidades do canal. Muito obrigado pela vossa atenção e até uma próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau!